Abra comigo, por favor, a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 45, uma das batalhas mais épicas da Bíblia, uma batalha que tem muito para nos ensinar. Eu vou pedir que todos que podem ficar de pé, façam isso agora, em reverência à palavra de Deus. Isso, fique de pé. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Veja aí o versículo 45. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Vou ler de novo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Agora eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, repetindo bem alto e bem forte. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Quantos creem que Deus vai falar conosco nesta manhã? Então desocupe as tuas mãos agora. Vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas possível. Aplauda bastante, igreja. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e comece a dizer glória a Deus. Vai aplaudindo e dizendo glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua santa, viva e verdadeira palavra será pregada. Vem agora, Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envie a tua palavra com poder, unção e autoridade, e que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. O que é que está acontecendo aqui nesse texto que eu acabei de ler para você? Um jovem cheio do Espírito Santo, chamado Davi, vai enfrentar uma batalha que até o momento ninguém, em 40 dias, teve coragem de enfrentar. A palavra de Deus nos diz que os filisteus eram um povo inimigo, um povo hostil a Israel, e esses filisteus tinham uma arma secreta. Eles tinham um guerreiro, e esse guerreiro era um matador. Um guerreiro que desde criança foi preparado para matar. Ele foi ensinado a arte da guerra desde criança. E ele tinha uma anatomia que ajudava muito na batalha. Ele tinha uma altura e uma força
muito fora do comum. Eu quero te mostrar o tamanho deste guerreiro. Veja comigo no capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo. Pastor, que medida que é essa? Um côvado. O que é côvado? Alguém sabe aqui que é um côvado? Quem sabe? Então, todo mundo faça assim, por favor. Todo mundo faça assim. Isso aqui é um côvado. Isso aqui. A medida que vem daqui, do teu cotovelo, a ponta do teu dedo médio. Essa medida aqui chama-se côvado. Agora, deixa eu te contar uma curiosidade. Todas as pessoas medem 4 côvados. Todas. Só que a medida só funciona com o teu côvado. Se eu for te medir, não dá certo, porque o meu côvado só equivale ao meu corpo. Se eu medir o meu corpo, eu tenho exatamente 4 vezes essa medida aqui. Você pode medir. Cada um tem 4 côvados. É a medida padrão. O ser humano tem 4 côvados. E, em média, um côvado tem 45 a 46 centímetros. Então, quando a Bíblia diz que esse homem tinha 6 côvados e 1 palmo, então você já começa a perceber que ele era fora do comum. O normal é o ser humano medir quantos côvados? 4. E o Golias media quanto? 6 mais 1 palmo. Então eu quero que você anote aí que essa medida de 1 palmo, ela era aproximadamente 23 centímetros. Anote aí. 1 palmo é 23 centímetros. Isso na medida bíblica. E um côvado, 45 centímetros. Então, se você fizer uma conta, 45 vezes 6, e depois mais os 20 centímetros de 1 palmo, nós vamos chegar à altura que Golias tinha. Ele tinha 2,90 metros de altura. 2,90 metros. Ou 2,93 metros, por ali. Então imagina um homem de 2,90 metros de altura. Você já viu alguém bem alto? Qual foi a pessoa mais alta que você já viu? Puxa pela lembrança aí. Você já viu alguém com 1,90 m? 1,95 m? Aí você olha para essa pessoa e fala assim: rapaz, mas você é grande, hein? Poxa. E você olha assim para cima, né? Admirando a altura de uma pessoa de 1,90 m. 1,92 m, 1,95 m. Agora imagina um homem com 2,90 metros. Ele realmente era muito grande, gente. Só que ele não era aquele homem grandão e todo troncho, todo corcunda assim, todo, né? Que é grande, mas é todo doente. Ele era um homem de uma saúde, de um porte físico invejável. Além de ter uma altura fora do comum, ele tinha muita força. Olha aqui o que diz a palavra de Deus no versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Você sabe qual é a equivalência de 5.000 ciclos de bronze? Sabe qual é a equivalência no peso atual? São 60 quilos. Desculpa a indiscrição, mas quem aqui pesa entre 50 a 60 quilos? Levanta a mão, quem pesa entre 50 a 60 quilos? Então o Golias levava você pendurado aqui no peito. Ele levava uma pessoa do teu peso, tranquilo, andando assim, ó, normal, com 50 quilos. Um saco de cimento pesa 50 quilos, né? Imagina uma pessoa amarrar um saco de cimento no peito e sair andando. O Golias tinha uma couraça
presa no seu peito, que era de 50 quilos. Então, por aí você tira o porte que aquele homem tinha. Ele não era só alto, ele era realmente muito forte. A Bíblia fala um pouco mais da armadura dele, diz que ele trazia grevas de bronze por cima de seus pés, como se fosse uma caneleira, um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. 600 ciclos de ferro dá 7,2 kg. Só a ponta da lança dele pesava 7,2 kg. Então, como que um homem desse pode ser enfrentado por alguém comum? Difícil, né? Como que um homem com esta altura, com esta força, pode ser encarado por um cidadão comum de Israel? Os homens de Israel medem entre 1,65 m a 1,75 m. Um homem da minha altura lá em Israel já é grande. Já não acha da minha altura lá. Os homens lá são de altura média baixa. E Davi não é um homem feito ainda. Davi ainda é um garoto, tanto é que ele não tinha idade militar. Quando a guerra estourou, o exército saiu convocando os homens e levou os irmãos de Davi todos, e ele ficou. Porque ele não era ainda um homem feito. Não tinha nem barba na cara, não tinha porte de guerreiro. Mas Davi tinha uma coisa que ninguém ali ainda tinha. Davi foi o primeiro a receber, portanto ele é o único que tem entre todo aquele exército. Sabe o que Davi tinha? A unção do Espírito Santo de Deus. E eu quero te falar algo sobre a unção de Deus na vida de uma pessoa. A unção de Deus na tua vida te torna imbatível. A unção de Deus na tua vida te torna invencível. Não importa quem vem contra você, quantos vêm contra você, ou qual é o tamanho do gigante que se levantou contra a sua vida. Se você tiver a unção de Deus, você vence qualquer gigante, você vence qualquer desafio, você vence qualquer barreira. Davi está com a unção de Deus sobre a vida dele. Ele foi ungido. Numa outra mensagem eu te conto como é que foi a unção de Davi. Mas o fato é que Davi está ungido e ele sabe que aquela unção que está sobre ele o capacita. A pessoa que tem unção de Deus, ela sabe que pode conquistar qualquer coisa. A pessoa que tem unção de Deus, ela sabe que pode vencer qualquer batalha. Eu quero que você deixe marcado aí no Samuel e vem comigo lá no final da Bíblia, lá na primeira carta de João. Porque eu vou te mostrar o que a palavra de Deus fala sobre quem tem a unção de Deus. A unção de Deus te prepara para qualquer batalha. A unção de Deus te ensina coisas que você nunca aprendeu. E lutar é uma arte. É a arte da guerra. Por que você acha que todo país tem as forças armadas? Por quê? Mesmo que não tenha guerra, mas tem o exército. Tem ou não tem? Quando o jovem completa 18 anos, ele vai passar por um teste de aptidão e de acordo com alguns critérios, ele vai ser convocado pelo exército para receber um treinamento. Porque se precisar, ele está lá, ele aprendeu a atirar, aprendeu a sobreviver em situações hostis. Davi não aprendeu nada disso. Davi não tem ainda a arte da guerra. Davi nunca manuseou uma espada. Davi nunca vestiu uma armadura. Davi não conhece os segredos da guerra. Mas ele tem a unção de Deus. E olha o que está escrito em 1ª carta de João, capítulo 2, e versículo 27. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que a palavra está dizendo? A unção te ensina todas as coisas. Pastor, por que Davi está lá naquela batalha então? Se ele não é guerreiro? Pois é, você vê como que Deus trabalha, né? Deus cria situações, igreja.
Deus coloca pessoas certas nos lugares certos. Olhe para mim aqui. Se Deus te colocou nessa batalha, é porque você é o guerreiro certo para vencer essa batalha. Deus coloca os guerreiros certos nas batalhas certas. Tinha um monte de homem lá que não estava resolvendo o problema. Aí Deus viu Davi lá na casa do pai dele, esquecido, cuidando das ovelhas. Aí Deus olhou para Davi, olhou para aquela batalha e falou: já sei o que eu vou fazer. Vou pegar aquele guerreiro ali que nem sabe que é guerreiro, que nunca recebeu treinamento de guerreiro, e vou colocar ele naquela batalha ali, vou dar vitória para ele. É isso que Deus está fazendo com você. Ele te colocou nessa situação, não foi para te envergonhar, não foi para te humilhar, Ele te colocou nessa situação para te dar vitória, e para que o nome dEle seja glorificado na tua vida, e através da tua vida. Pode aplaudir o Senhor. Você está nessa batalha para vencer, não é para sofrer derrota. Davi foi lá porque o pai dele falou assim: meu filho, leva esses queijos, leva esses pães lá para o general, e aí o general vai te dar a oportunidade de falar com os teus irmãos, e você volta me trazendo notícia. Então Davi foi lá só para levar um lanche para o general, a troco de informações. Ele foi por ordem do pai dele. Mas quando ele chegou lá, olha o que ele ouviu. Capítulo 17 de Samuel. Está escrito aqui que quando Davi chegou lá, ele encontrou aquele gigante que estava afrontando o povo de Israel. Olha só o que a palavra de Deus nos conta aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 19 em diante. Estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi foi lá fazer isso, levar o lanche, e perguntar se estava tudo bem, perguntar se eles tinham sido feridos em batalha, porque o pai estava preocupado. Só que aí diz o versículo 23, que estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi ouviu o gigante falar o quê? O que foi que o gigante Golias disse? E eu quero que você que está aqui, abra o teu entendimento espiritual e compreenda que Golias foi um homem real. Existiu. Pastor, não, me desculpa, mas agora o senhor está querendo demais. Você quer que eu acredite que um homem de 2,90 metros de altura existiu? Um homem forte que carregava uma couraça de 50 quilos no peito? Um homem, não, pastor, isso o senhor quer demais, isso não existe. Pois eu posso provar para você, a arqueologia encontrou diversos esqueletos, diversos ossos de homens desta altura, datados de 1000 anos antes de Cristo, o que prova exatamente na época que Davi estava na terra, era 1000 anos antes de Cristo, que prova que esses homens existiram. Há genealogias, há provas científicas, arqueológicas, que confirmam a existência de homens desse tipo. Existiram. Então não é uma alegoria, isso existiu, Golias existiu. Mas eu quero que você traga isso para o mundo espiritual. Quem Golias representa?
Golias representa aquele guerreiro forte, valente, perigoso, que só tem um objetivo: matar, destruir, roubar. Você faz ideia de quem esse Golias representa? Faz ideia de quem? Golias representa Satanás. E esse gigante chamado Golias, que Davi vai ter que enfrentar, é um símbolo da batalha que cada um de nós também temos que enfrentar. Davi não foi o único crente a ter que enfrentar gigantes. Eu também tenho que enfrentar, você também tem que enfrentar. Mas a boa notícia que eu quero te dar é que o mesmo Deus de Davi é o meu Deus e é o teu Deus. Mas presta atenção no que o gigante falava para afrontar o povo de Israel. Versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos serviremos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. O que o Golias está querendo não é uma batalha do exército todo. Era muito comum naquela época decidir a batalha de homem para homem. Escolhia um valente de cada lado e resolvia a parada desse jeito. Era muito comum. O problema é que essa é uma batalha muito desigual. Israel tem algum homem com 6 côvados e meio de altura? Tem? Não. Israel tem algum homem com o porte físico de Golias? Não. Então é uma guerra desigual. Ele não está propondo uma guerra comum, vem um de cá e um de cá. Eles pegam um homem do lado deles, que equivale a 5 guerreiros de Israel, e querem um só para enfrentá-lo? Ninguém teve coragem. A palavra de Deus diz aqui no versículo 11, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Deixa eu te falar uma coisa sobre Saul. Ele era o homem mais alto de Israel, sabia? Confere isso na Bíblia aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. O homem mais alto de Israel era Saul. Está escrito aqui, 1 Samuel 10, 23. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Quando você olhava o povo de Israel assim, todo mundo junto, o Saul, ele estava sempre do ombro para cima de todo mundo. Todo mundo igualzinho, e todo mundo batia no ombro dele, é isso que a Bíblia quer dizer. Então ele era o mais alto de todos. Então analisa comigo, se ele era o mais alto de todos, e se ele era o rei, concorda que ele tinha que ser o primeiro a puxar a espada e descer para a batalha, para enfrentar o gigante e resgatar a honra de Israel e acabar com aquela afronta? Ele tinha que ser o primeiro. Mas o que ele fez? Se escondeu lá dentro da sua tenda e ficou mandando o general: general, vai lá, arruma alguém aí. Arruma alguém para ir lá, para guerrear por nós. Porque eu não vou não. Olha o tamanho desse homem. Eu não quero morrer na batalha contra esse homem não. Eu não tenho a mínima chance, eu vou ficar aqui. Eu quero que você entenda que Saul representa aquela pessoa que tem medo. E se você na batalha espiritual tiver medo, você já está derrotado. Aqui nós temos um contraste. De um lado nós temos Davi, que ainda não lutou, mas já é vitorioso. E do outro lado, nós temos o Saul, que ainda não lutou, mas já é derrotado. Por quê? Porque quando você tem medo das coisas antes de tentar, você já está derrotado. Você já perdeu a batalha. Tem gente que nem começou algo e já está com medo de dar errado. Nem casou ainda, já está com medo do casamento dar errado. Nem montou a loja, já está com medo da loja falir.
Nem começou a faculdade e está com medo de não ser aprovado. Nem começou uma coisa nova e já está com medo de fracassar. Tira esse medo do teu coração em nome de Jesus. Enfrenta os desafios que vierem pela frente. Saul não chegou a enfrentar Golias, mas só de olhar para Golias ele teve medo. Então ele já foi derrotado ali. Já o Davi, antes de enfrentar Golias, ele já era vencedor. Davi não precisou cortar a cabeça do gigante para vencer. A partir do momento que ele olhou para aquele gigante e falou: quem que ele pensa que é diante do Deus de Israel? Eu vou descer lá e vou acabar com esse negócio, eu vou tirar essa afronta de sobre Israel. Naquele momento ali ele já era vitorioso. Quando você olhar para os problemas da vida, olha com esse olhar: eu vou enfrentar e eu vou vencer, porque Deus é comigo e não há nada nem ninguém que possa me impedir de viver o que Deus tem preparado para mim. Não tenha medo. Enfrenta. Aí o Davi ouviu essas palavras, e aí, como ele já estava lá, ele começou a perguntar para um e para outro: quem que é esse homem? Gente, nunca vi um homem grande desse tamanho não, olha isso, olha a força dele, olha o braço dele, gente, que coisa, hein? Davi assim impressionado, porque ele nunca tinha ido no campo de batalha, é a primeira vez dele ali, ele já está logo vendo aquela cena. Aí os guerreiros começam a comentar com Davi assim: ei, aquele homem ali está há 40 dias, de manhã e de tarde, falando isso. Aí Davi falou: o quê? Tem 40 dias que ele está pedindo um homem, e não tem um homem para enfrentar ele? Aí ele olhava para os irmãos, porque ele tinha vários irmãos na batalha, e queria entender: mas por que meus irmãos não vão lá enfrentá-lo? Ele perguntava para um, para outro: por que você não vai lá enfrentá-lo? E você, por que não vai lá enfrentá-lo? E os homens olhavam para Davi e diziam assim: você é cego, você não viu o tamanho do braço do homem? Você não viu a altura dele? Você não viu o porte dele? Como é que nós vamos enfrentar um homem desse? Aí Davi perguntou uma coisa: o rei, o que o rei está falando sobre isso? Aí disseram: aí Davi, o rei já prometeu mundos e fundos. O rei prometeu, para você ter uma ideia, isenção de impostos. Quem enfrentar o gigante não vai pagar mais imposto. Quem enfrentar o gigante, o rei vai encher de riquezas. E quem enfrentar o gigante, o rei vai dar a mão da filha em casamento. Nada disso foi suficiente para fazer alguém ter coragem. Aí Davi, que já estava animado, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, quando ficou sabendo que tinha uma recompensa, aí é que ele quis mesmo, né? Fala sério, quando fala que tem uma recompensa, a gente se anima, é ou não é? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão, quem quer ir para o céu? Se não tivesse nada lá no céu, você ia querer ir assim mesmo? Só pelo fato de estar no céu, a gente já ia querer ir, né? Mas quando a Bíblia diz que lá no céu a gente vai receber uma recompensa, uma coroa de glória, de vitória, que tudo que a gente sofre aqui a gente vai ser recompensado lá, a gente fica ainda mais animado. A gente diz: eu já queria ir só para ver Jesus mesmo, só para ficar lá. Mas se está dizendo que vai ter uma mansão, né, aí fica melhor ainda. Você está dizendo que eu vou andar nas ruas de ouro, você está dizendo que eu vou ter uma coroa de glória, agora é que eu estou animado mesmo, Maranata, vem logo Jesus. Quando disseram para Davi: você vai casar com a filha do rei, Davi fala: a filha do rei? É? E que mais? E vão me encher de riqueza? E vão me isentar de impostos? Estou dentro. Com quem que eu falo aí para enfrentar o gigante? Alguém olhou para Davi e deu risada. Falou assim: você quer enfrentar o gigante, né? Aham, tá, sei. Não, vem cá, eu vou te apresentar o general. O povo queria era tirar sarro da cara de Davi, porque o clima na guerra é pesado, é tenso. O povo precisava dar uma risada. Aí pegaram Davi pelo braço e levaram para o Joabe, o general. E disseram: general, achamos o guerreiro que vai enfrentar o gigante. Aí o general olhando assim, né? Cadê? Aqui, o senhor não está vendo? Era Davi. Falou: gente, uma piada uma hora dessa, cadê o guerreiro? Não, é esse menino aqui, ele falou que quer enfrentar o gigante. Aí o Joabe foi conversar com Davi: ô meu filho, o que você está fazendo aqui? Ah, eu sou filho do Jessé, eu sou irmão do Eliabe, do Abinadab, do Samar. Ah, sim, você é irmão deles, é? Quer o que aqui, meu filho?
Então eu vim trazer uns pães, uns bolos, umas coisas aí lá de casa. E aí eu vi esse gigante afrontando o povo de Deus, e eu não quero essa afronta sobre Israel, eu quero enfrentar o gigante. O Joabe olhou para Davi e falou: você tem ideia do que você está dizendo? Eu sei o que eu estou falando, eu quero enfrentar o gigante, com quem que eu falo para enfrentá-lo? Aí o Joabe, que também achou aquilo uma piada muito boa, pensou assim: o rei tinha que ouvir essa. Vem cá que eu vou te levar no rei Saul. Ah, o rei Saul sempre quis conhecer. Vem cá que você vai conhecer agora. Aí chamou o Davi, levou Davi na tenda do rei. Majestade, acabamos de arrumar um guerreiro. Aí o rei, todo orgulhoso, finalmente apareceu um caba macho aqui, que vai enfrentar esse guerreiro. Quando foi ver, o guerreiro era quem? Davi. O rei riu também. Todo mundo riu. Às vezes na vida vão rir da gente, amados. Às vezes alguém vai olhar para você e vai dizer assim: você acha mesmo que você vai alcançar isso? Você acha mesmo que você vai realizar esse sonho? Você acha mesmo que você vai enfrentar esse gigante e vai sair vencedor? Espelho em casa você não tem, né? Você não tem bom senso, você não sabe quem você é, você não conhece os seus limites. As pessoas vão rir de você, mas deixa, quem está rindo de você hoje vai estar te elogiando amanhã e te dando parabéns pela tua vitória. Quem está dizendo hoje que você não é capaz, amanhã vai dizer: quem diria que você ia chegar tão longe? Saul olha para Davi, tenta convencer Davi: meu filho, aquele homem é matador, aquele homem ali é guerreiro, desde criança. Aí Davi começa a apresentar as suas credenciais. Escuta, eu não sou guerreiro, mas eu já matei um urso. Eu já matei um leão. Aí o Saul: me conte mais, meu filho, me conte mais, que história que é essa, você matou um urso? Aí eu cuido das ovelhas do meu pai, teve um dia que apareceu uma ursa para tomar uma das ovelhas do meu pai, e eu fui para cima da ursa e a matei. Aí o rei foi ouvindo aquela história, como quem diz assim: é cada doido que me aparece. E que mais, meu filho? Aí teve um dia que eu estava lá, cuidando das ovelhas do meu pai, aí apareceu um leão. E eu peguei o leão pela barba, e o feri, e o matei. E o Saul, ouvindo aquela história sem acreditar, e dizendo: machão você, hein? Poxa, olha, era de você que eu estava precisando. Só que a essa altura o Saul teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia? Ele pensou assim: eu estou bem precisando de um boi de piranha. Conhece essa expressão? É quando o tropeiro tem que passar com o gado no meio de um rio, cheio de piranhas. E o que ele faz? Para ele não sacrificar muitos, ele pega um boi, fere o boi, sangra o boi e bota esse boi na frente. Como esse boi está sangrando, as piranhas vão todas para cima dele e ele passa com o resto do gado. Aquele boi de piranha é o boi que vai ser sacrificado para poupar todo o resto. Saul está pensando assim: tem 40 dias que eu estou tentando arrumar um guerreiro e não acho. Ninguém que quer enfrentar esse guerreiro chamado Golias, porque todo mundo sabe que enfrentá-lo é pedir para morrer. Mas esse garoto pode ser o que eu estou precisando. Ele vai morrer, é lógico, mas pelo menos ninguém vai dizer que ninguém enfrentou Golias. É isso. Aí ele teve a ideia de colocar Davi. Quem entendeu por que Saul mandou Davi? Ele não mandou Davi porque estava acreditando nele. Ele quis mandar Davi para sacrificá-lo. Mas ele diz assim: você vai morrer pelo menos com dignidade. Traga minha armadura. Aí trouxeram a armadura de Saul para colocar no Davi. Mas eu li para você que Saul era o homem mais alto de Israel. A armadura de Saul não dava num guerreiro comum. Você acha que a armadura de Saul ia dar no Davi, que era pequenininho? Davi não conseguiu nem andar com aquilo. Davi na mesma hora falou: tira isso de mim, que eu não preciso da tua armadura. Eu já cheguei aqui armado até os dentes. Eu já tenho a armadura que eu preciso. A unção de Deus já está sobre a minha cabeça. Pode tirar essa armadura humana, porque eu já tenho a armadura de Deus. Aí a palavra diz, encurtando a história para você, que Davi desce para o ribeiro
e escolhe 5 pedras. 5 pedras. Ele sabia muito bem atirar com funda. Atirar com funda era uma arma daquela época. Existia esse costume entre os soldados de ter alguém que atirava com fundas, atirava pedras. Mas não é suficiente para matar ninguém, né? Não é suficiente numa guerra, para cuidar de um gado, para espantar um lobo. É útil, mas não para aquelas circunstâncias. Mas era a arma que Davi tinha. Aprenda na sua vida a lutar com as armas que você tem, com aquilo que Deus colocou na tua mão, é que você vai ter vitória. Você precisa vencer. Quem precisa vencer aqui? Não vai ser com as armas dos outros, não, vai ser com as tuas. Com as tuas armas, com aquilo que Deus colocou na tua mão, é que Ele vai te dar vitória. Pastor, eu sempre quis saber por que Davi, ele escolheu 5 pedras. Por quê? Por que ele escolheu 5? Você quer saber por quê? Abra comigo a tua Bíblia aí, por favor. No 2º livro de Samuel, capítulo 21. Davi escolheu 5 pedras, porque a fé que ele tinha, é que ele iria usar uma pedra para cada gigante que aparecesse. Pastor, como assim cada gigante? Não era só um? Pois é, se eu te contar que o Golias tinha 4 irmãos, você acredita? O Golias tinha 4 irmãos. O foco da narrativa, ela está sempre em Davi e Golias. Mas aqui no texto que eu vou ler para você, está escrito que o Golias tinha 4 irmãos. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 21 e 22. 22, aliás. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. O Golias era de Gate. E aqui está falando de outros 4 que nasceram também em Gate. Então, além do Golias, tinha outros. Entenda, haverão vários gigantes para você derrubar. Não é um só. Fosse um só, ainda estava bom, né? Às vezes a gente derruba um gigante, aparece outro, derruba outro, aparece outro, derruba outro, aparece outro. Mas Deus vai colocar na tua mão a arma necessária para você vencer todos os gigantes que se levantarem. Seja 1, seja 2, seja 3, seja 5, sejam 10. Quantos vierem, você vai vencê-los em nome de Jesus. E quando Davi escolheu as pedras e desce para o ribeiro, desce para o vale para enfrentar o Golias. Golias olha para aquele garoto e é muito desproporcional, né? Muito desproporcional. Essa imagem aqui mostra o Golias já morto. Mas coloca essa imagem aqui para mim que está no pedido de oração. Põe na tela aqui, por favor. Você tem esse pedido de oração aí na tua Bíblia também? A cena é mais ou menos essa. É mais ou menos essa. Olha o tamanho do homem. 2,90 metros. Davi é um garoto. Pode reparar que Davi está mais ou menos no nível da altura dos outros ali, mas ele ainda é menor. E magrinho, franzino. Quando Golias olhou para Davi, ele não deu nada para Davi. Ele olhou para Davi e falou assim: é palhaçada isso que Saul está fazendo, né? Não tinha um homem não para mandar, mandou um menino. E outra, você acha que eu sou algum cachorro para você vir me espantar com pedras? Porque a gente espanta cachorro com pedra, né? Tem um cachorro vira-lata lá na tua rua, você joga uma pedrada nele para ele sair de perto. O Golias se sentiu ofendido, porque Davi não tinha uma espada na mão, o Davi não tinha escudo, o Davi não tinha flecha, o Davi não tinha lança. E deixa eu te lembrar, quem Golias representa? Quem? Satanás. O diabo, quando olha para você, ele não dá nada para você. Ele não dá nada para mim. Ele olha para a gente e fala assim: esses seres humanos pensam que são páreo para mim. Eu posso até ter caído, mas eu ainda sou um querubim. Sou um querubim caído, mas sou um querubim. Eu tenho a força de um querubim. Eu posso destruir essa cidade toda. Essa pessoa acha que vai me vencer. O diabo olha para você e para mim e ele não dá nada para a gente.
Mas o diabo se esquece que nós estamos indo para a batalha, não com a nossa força, mas é com a força do nosso Deus. De fato eu não sou nada mesmo não, você também não é nada, mas o Deus que está em nós, esse aí é poderoso demais. Olha o que Davi falou para o gigante, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia! É certeza da vitória, é fé isso aqui. Vamos ler do 48 agora em diante. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Eu quero que você pense no Davi parado diante do Golias, olhando aquele homem da cabeça aos pés. Porque uma coisa foi quando Davi olhou para ele lá no alto do monte de cá e ele do lado de lá. Quando ele olhou de perto, ele começou a analisar assim: onde é que eu vou jogar a pedra? Onde é que eu vou jogar? Porque a couraça do homem era de escamas. Escamas de quê? Não era de peixe, não. Escama de ferro. Era um ferro entrelaçado que você podia colocar uma espada ali que ela não entrava. Então Davi falou: se eu jogar a pedra e a pedra bater na couraça, ele vai sentir nem cócega. Aí ele olhou para as pernas: se eu jogar na canela dele, a canela dele é protegida, o braço dele é protegido. Onde é que eu vou jogar? Aí Davi olhou lá em cima e viu lá na testa do gigante, porque o capacete não era fechado, não era igual aqueles capacetes dos soldados romanos, que era só uma viseira. Era aberto, ele tinha um capacete para proteger aqui, mas era aberto. Então ele pensou assim: está aí, eu só tenho que acertar no meio da testa do miserável. Agora, será que eu tenho essa mira? Porque ele pode desviar, é ou não é? Você pode jogar alguma coisa no rosto de alguém e a pessoa fazer isso aqui, acabou. Ele pensou: se eu jogar nele e ele desviar, aí ele vai ficar com raiva de mim, vai vir para cima de mim. Nessa hora Davi teve que clamar a Deus. Quem acha que Davi estava ali de pé, mas estava em espírito pedindo ajuda para Deus? Quem acha que sim? Eu não tenho dúvida. Aliás, eu acho que quando Davi foi lá no ribeiro escolher as pedras, como é que ele fez para escolher as pedras, hein? Ele ajoelhou lá naquele ribeiro. E enquanto ele ajoelhava e ia escolhendo as pedras, ele ia pedindo ajuda de Deus. Quando Davi lançou aquela pedra, não foi a mão de Davi, não foi a força de Davi, foi a força do Deus Todo-Poderoso. Porque a pedrada que Davi deu foi tão violenta, aquilo foi numa força tão grande, que o texto bíblico diz que a pedra lhe cravou na testa. Está escrito isso aí na tua Bíblia, você leu? Não bateu de leve e caiu. Ele caiu no chão com pedra e tudo aqui, ó, cravada no meio da testa. Quem fez aquilo? Quem maximizou a força de Davi?
foi Deus. E assim vai ser na tua vida. Deus vai colocar uma força poderosa nas tuas mãos. Força para vencer, força para lutar, força para trabalhar, força para edificar, força para construir. Levanta a mão direita aí, recebe essa força. Deus está colocando força na tua mão, e nada nem ninguém vai te impedir de viver o que Ele tem para a tua vida. Quando Davi jogou a pedra e o gigante caiu, Davi falou: agora eu tenho que fazer o serviço completo. Aí ele foi lá em cima do gigante, subiu no gigante, pegou a espada da bainha dele, porque Davi mesmo não tinha espada, e cortou a cabeça do gigante. O que significa ao cortar a cabeça? Ele cortou o mal pela raiz. Ele acabou definitivamente com aquele problema. Deus vai te dar vitória em 40 dias. Deus vai acabar definitivamente com este problema que está te assolando, que está te perturbando já há muito tempo. Toda a igreja fique de pé, por favor. Esse gigante que se levantou contra a tua vida vai cair em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, por favor. A batalha de Davi contra Golias não é só a batalha de um homem contra outro. Mas aquilo foi uma batalha de deuses. O Deus dos filisteus contra o Deus de Israel. E o que ficou provado ali? Que só o Senhor é Deus. Você precisa entregar a tua vida para esse Deus. Esse Deus que vence todas as batalhas. Esse Deus que quer fazer de você um grande vencedor. Eu pergunto: há alguém aqui nesta manhã, ouvindo esta palavra, que ainda não recebeu a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e quer se entregar para Jesus hoje, quer receber Jesus agora como Senhor e Salvador? Levante a sua mão agora bem alto. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Levante a sua mão, você que quer. Tem alguém aqui nesta manhã que quer entregar a vida a Jesus? Levante a sua mão. Alguém aqui no nosso meio que diga assim: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus um dia. Tem já um tempo, mas eu fiz isso uma vez. Mas eu me afastei. Eu deixei a casa do Pai. Eu saí da presença de Deus. Mas eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Tem alguém aqui que se afastou e quer voltar para Jesus? Se reconciliar com Ele? Levante a sua mão agora, você que está afastado. Você que é um filho pródigo, uma filha pródiga. Tem alguém assim? Deixa eu falar com você que está me acompanhando à distância. Quem sabe me ouvindo pela rádio, pelas plataformas digitais, ou me assistindo pela televisão, me assistindo pelo YouTube. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer recebê-lo como Senhor e Salvador? Faça um sinal para Deus aí onde você está. Levante a sua mão aí onde você está e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Escreve aí nos comentários do vídeo, você que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. E se você puder, faça como eu vou fazer agora. Aí onde você está, dobra o teu joelho. Você que está me assistindo aí na tua casa, dobra o teu joelho aí na sala da tua casa, aí no teu quarto. Você que está me assistindo agora num ambiente de trabalho, mas de repente você trabalha num ambiente tranquilo, que dá para você fazer essa oração de joelho agora, dobra o joelho aí onde você está. De repente você está me ouvindo agora pela rádio, você está me ouvindo agora num presídio, dobra o teu joelho aí, no meio da cela, não se importa com a opinião de ninguém não. Dobra o teu joelho aí, entrega a tua vida para Jesus. Pastor, é que eu estou ouvindo pela rádio no meu carro, estou dirigindo agora. Estou numa condução agora, não dá para ajoelhar. Então coloque a mão sobre o teu coração. Isso, faça assim, põe a mão sobre o teu coração. E eu quero que vocês que estão aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, estenda a mão na direção do altar. Interceda por vidas que Jesus está salvando à distância agora. Você que está à distância, ore comigo.
em qualquer lugar onde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil, com a mão sobre o coração, quem sabe com os joelhos dobrados, ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu reconheço que não há outro Deus como tu, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Não há outro semelhante a ti. Eu te peço, perdoa agora os meus pecados, as minhas falhas. Começa hoje um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Agora deixa que eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, há pessoas agora em qualquer lugar do Brasil e também fora dele, entregando a vida ao Senhor Jesus, te recebendo agora como único Senhor, como único Salvador. Aquela batalha de Davi contra Golias provou não só a coragem de Davi, mas provou acima de tudo que o Senhor é acima de qualquer outro Deus, que não há outro como tu, Senhor. É para ti que esta pessoa está entregando a vida dela agora. É a ti que esse homem e esta mulher se entregam agora. Então escreve esse nome no livro da vida e ajuda esta pessoa que estava fraca, que estava afastada, a se revigorar espiritualmente e caminhar na tua presença até o dia glorioso da tua volta. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pode ficar de pé, você que está à distância. Parabéns pela tua decisão. Fique firme na fé. Que Deus te abençoe.